Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Hukat, que significa estatuto. Ela vai lá de números 19:1 até o 22:1. E nessa Parashá, ela é famosa porque a gente fala sobre a novilha vermelha, as suas relações, com a purificação e tudo mais. E hoje eu quero dar uma pequena introdução e depois eu quero ir lá para frente, porque eu preciso fazer uma conexão com a Brit Hadashah, que eu acho que tem alguns elementos que nós precisamos destacar nesse dia. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o texto, tá? Esse texto diz assim: falou mais o Eterno a Moshe e a Aharon, dizendo, este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou, dizendo, dizei aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre a qual não subiu jugo. E dareis a Elazar o sacerdote e a tirará fora do arraial e se degolará diante dele. E Elazar o sacerdote tomará o seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. Então, precisava-se de uma bezerra vermelha. Por quê uma bezerra vermelha? Num outro vídeo eu já falei sobre isso, que esse momento aqui é a retificação, é uma restauração do pecado do boi, do bezerro de ouro, que é um boi em miniatura, assim como a novilha é uma vaca em miniatura, ainda novinha. Então aqui nós temos um momento de retificação, de restauração de um pecado que tinha acontecido lá atrás. E esse pecado, ele trouxe um mal muito grande para Israel. Ele acabou trazendo morte sobre Israel, porque os irmãos se lembram que quando isso foi feito, na Parashá nós comentamos sobre a mortandade que aconteceu no meio do povo de Israel, em virtude do pecado do bezerro de ouro. E aí, irmãos, nós temos aqui uma outra questão, porque toda vez que você tem contato com a morte, a pessoa fica impura. Então, o contato com a morte traz impureza. E essa impureza é uma impureza de alma, de emoções. Há uma questão assim, na qual a pessoa ela é contaminada pelo ambiente da morte. Obviamente, você que me assiste já foi a um velório. E quando você voltou do velório, você não voltou alegre, feliz. Ah, poxa vida, que legal que nós fomos num lugar assim. Geralmente a gente volta quebrantado, contrito, e geralmente a gente volta de lá com uma percepção diferenciada. E aí, a Torá, na continuidade dessa questão da bezerra, que tem que ser morta e tem que ser depois misturada as suas cinzas com água para que seja aspergido, Essa bezerra vermelha, essa vaca vermelha, ela tem o objetivo de purificar uma pessoa quando essa pessoa está impura. E Números 19, do 11 ao 13, ele diz uma coisa interessante. Vou mostrar para você aqui algo que nós temos feito hoje e em relação às coisas que têm acontecido conosco. Como é que você se purifica hoje quando alguém vai para um cemitério? Vou te mostrar isso aqui agora. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com aquela água e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia se não purificar, não será limpo ao 7º. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele.
Imundo será, estará nele ainda a sua imundícia. Vamos entender uma coisa aqui? Essa palavra aqui, se a água não for espargida sobre ele, essa palavra é itratá. E ela deriva de um costume de lavar as mãos após o funeral. Para quê? Lavando as mãos, simbolicamente, você purifica todo o seu corpo. Você purifica aquilo que tocou no morto. Então hoje, toda vez que alguém vai num funeral, qual deve ser o nosso procedimento? Além de lavar as mãos, tomar um bom banho, separar aquela roupa, deve ser também o seguinte: orar, porque hoje nós não temos uma novilha vermelha para pegar a água dela e espargir sobre nós. Qual deve ser então a nossa postura? Orar e pedir: Espírito Santo, que a minha alma não fique contaminada com a morte, com as coisas que eu ouvi acerca do morto e acerca das outras pessoas que ali estavam, comentários negativos que podem trazer sobre mim contaminação na minha alma. Ou seja, a gente fica com um peso, uma opressão na alma por causa daquilo. E é uma coisa engraçada, porque a alma são as emoções. A alma é o nosso dia a dia, é o lidar com situações, é ouvir, ver, cheirar, sentir a presença. A alma é isso. E muitas vezes nós temos uma contaminação externa que vem até nós. E você vai perceber que o diabo ele usa de muitos meios externos para contaminar a nossa alma, para que nós então possamos agir de uma forma precipitada. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas uma contaminação de alma, via de regra, gera esse tipo de situação. E por quê? Porque ela desbalança, descontrola as nossas emoções. A notícia da morte de alguém que às vezes é chegado já traz um descontrole. Quando a pessoa vai até o local onde o morto está, além da presença do morto e das notícias recebidas, tem o entorno, que é o clima que ali está. E esse clima é um clima de morte. Isso contamina a alma da pessoa. Por isso que é necessário que nós possamos tomar muito cuidado quando nós formos num lugar desse. Falar pouco, ouvir muito, e quando sairmos de um lugar desse, pedimos: Espírito Santo, não permita que esta situação da qual eu vivenciei me traga peso na alma, peso nas minhas emoções, e a gente ainda fica pensando, ainda fica falando e trabalhando isso dentro de nós. Porque tem gente que cultiva essa questão de morte. Tem gente que mantém a morte ligada a si em determinadas situações por muito tempo. E isso, obviamente, vai trazer prejuízo. Isso vai trazer prejuízo. Por quê? Segundo o texto aqui, isso contamina o tabernáculo do Senhor. Entendeu? O tabernáculo do Senhor somos nós. Então, nós, enquanto pessoas, servos do Eterno, somos contaminados pela morte. E essa é uma coisa que, por vezes, ela é inevitável. Mas nós podemos controlar isso e não permitir que isso entre na nossa alma e cause um estrago. Saber lidar com uma situação dessa é necessário. Nós que somos líderes, que trabalhamos com pessoas o tempo inteiro, precisamos ter essa percepção. Nós temos que amar as pessoas, mas não nos apegarmos a elas. De tal forma que quando acontecer alguma coisa com ela, não venha sobre nós aquele peso. E dê aquele baque, pum! E uma coisa que é interessante é que o diabo, muitas vezes, ele gera uma situação para que o líder comece a ficar aborrecido, chateado, porque atingindo o líder, o rebanho inteiro é atingido.
atinge o cabeça, quem está debaixo vai estar com problema. E aí, nós temos uma coisa muito interessante, porque a Bíblia diz lá em 1 João 1,7, né? Ela fala que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A novilha vermelha tirava essa impureza. Hoje o sangue de Yeshua nos purifica e liberta a nossa alma desse tipo de situação. Tá? Hoje a oração faz isso. Na ausência da novilha, nós temos o sangue de Yeshua, que é poderoso para fazer isso. E o que vai acontecer após esse evento da novilha? Vai acontecer lá no capítulo 20 do livro de Números uma coisa que vai impactar Moisés. Moshe e Arão serão impactados. Por quê? Números 20, verso 1, diz o seguinte: E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Tzim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Puxa vida! Essa é a única menção que se faz aqui nesse contexto sobre Miriam. E Miriam morreu ali e foi sepultada, porque no versículo abaixo nós já temos um problema. Qual é o problema? E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moshe e contra Aharon. Eu acabei de falar que a morte causa um impacto na vida das pessoas. Agora, Miriam morre. Moshe e Aharon foram impactados pela morte da irmã. A irmã ela era um ícone em Israel. Uma mulher sensacional, a quem o Eterno usou muitas vezes. Cometeu seus erros, com certeza, como todos. Mas era um ícone, era uma mulher assim, virtuosa, nas palavras do autor do livro de Provérbios, no capítulo 31. Mas, agora, logo após a morte de Miriam, há um levante contra Moshe e contra Arão. Eu quero que você perceba o seguinte: essas pessoas vão começar a contender com Moshe, está no verso 3. E eles falaram dizendo: Oxalá tivéssemos inspirado quando inspiraram nossos irmãos perante o Eterno. Preste atenção nisso. Porque trouxestes a congregação do Eterno a este deserto para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Primeira coisa que eu gostaria de comentar com você: o desrespeito pelo líder. A irmã dos dois acabou de morrer. Eles não puderam guardar a Shivá, que é o tempo mínimo de luto, que são 7 dias. Imediatamente após, eles começaram a reclamar. E sabe por quê? Porque começou a faltar água. Ao invés deles chegarem para Moshe e para Arão e dizer assim: olha, nós sabemos que vocês estão de luto, nós sentimos pela morte de Miriam, mas eu precisava pedir um favor para você, Moshe. Consulte ao Eterno, nós estamos precisando de água. Eles não fizeram isso, irmãos. Eles já foram atacar Moshe. Um desrespeito, primeiro ao líder, segundo ao enlutado, terceiro ao ser humano. Imagine só como Moshe vai reagir nesse tipo de situação. Isso é um absurdo. Pessoas que não respeitam os seus líderes, e nem em momentos em que eles estão sentindo dor, nem para olhar para eles como seres humanos,
Porque além de líderes, são seres humanos. E você vai perceber uma coisa aqui que é muito interessante. Moshe vai perder o direito de entrar na terra por conta desse evento que vai acontecer agora. E sabe por quê? Moshe já vinha de vários problemas, várias pequenas rebeliões. Aqui tem mais uma contenda. Explode. Puff. No momento crucial da vida de Moshe e de Arão. Aquilo explode sobre eles. Com uma bomba, faz com que eles se sintam mal. E Moshe agora é obrigado a ouvir que essas pessoas que estão falando deveriam ter morrido, eles queriam ter morrido, né? E com todo o respeito e amor que eu tenho pelos irmãos e por todos aqueles que nos ouvem, mas tem gente que podia ter morrido mesmo, que não fazia falta, né? Ao invés de ficar trazendo só problema, já devia ter ido, porque não ia causar tanto problema como tem causado no meio em que nós vivemos. E eles fazem uma alegação: e por que nos trouxeste, por que trouxeste a congregação do Eterno a este deserto? Peraí, quem guiou o povo foi Moshe ou foi a glória do Senhor? Não havia aqui uma nuvem e uma coluna guiando eles? Por que eles agora estão atribuindo isso a Moshe? E eles falam: nem nos fizeste, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? O que eles estão dizendo é que o Egito era bom e o deserto é mau. Percebe, irmãos, a maldade que está por trás das palavras destas pessoas. Lugar não de semente, de figos, de vidros, nem de romã, nem de água para beber. Até agora eles tinham água. Eles não tiveram problema nenhum. E eles estão pedindo algo que eles estão falando de algo que não aconteceu, porque eles estão pedindo aqui lugar para semear, figo, vide, romã, isso é em Canaã. Eles estão em trânsito até Canaã, mas eles fazem questão de já jogar esta cara de Moshe. Você entende como há uma maldade nas palavras destas pessoas para poderem machucar o líder? Porque o negócio deles é o seguinte: eu quero enfiar o dedo na ferida. Ele está com problema, eu vou trazer mais ainda, eu vou usar as palavras. E aqui, irmãos, eles não falaram assim: oh, Moshe. Eles foram falando, uma fala grossa, que a gente chama, para poder magoar o líder. E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que Moshe e Arão foram para diante da congregação, né? E quando eles estão diante da congregação, o Senhor já tinha falado com ele antes, que era para ele conversar com a rocha, né? Aí, irmãos, lá no verso 10, Moshe e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Veja a palavra que Moshe usa. Moshe não está com shalom aqui. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? E aí, a Torá diz que Moshe levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. O Midrash sobre isso diz que saiu sangue com água. E nós vamos dar a explicação para você daqui a pouco. Mas veja bem que depois disso, o Senhor fala para eles, para Moshe assim: olha, porque vocês não creram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não vão levar essa congregação para a terra que eu tenho dado. E ali, Moshe perde o direito de entrar na terra. Arão daqui a pouco vai morrer. Agora entenda o prejuízo que esses homens tiveram por conta da estupidez do povo, da falta de respeito de algumas pessoas do meio do povo, para não
santificarem o nome do Senhor e não esperarem, não foram conversar com Moshe da forma correta. E Moshe não havia errado, irmãos. Em momento algum Moshe cometeu algum erro, ou algum crime, ou algum pecado. Nada. Moshe não tinha problema. O problema estava com eles. São pessoas que já vêm com a alma ferida e elas querem que a sua vontade seja feita. Tem que fazer do jeito delas. E elas vão para ferir o líder. E nesse caso, esse líder aqui, que é Moshe, ele já vem de uma série de problemas que estão se acumulando na sua alma. Irmãos, e quem lida com gente sabe que não é fácil. Quantas vezes nós conversamos, ajudamos, educamos, oramos, jejuamos, e daqui a pouco a pessoa pega e... não quero saber mais não. Você para mim não representa nada. Olha o texto aqui. Os irmãos entenderam? Você não pode me dar o que eu quero, vou para outro lugar. Simples assim. Você não pode me dar água para beber. Eu estou num deserto e você não está me dando água. Eu quero mostrar para você, primeiro quem era a rocha, e depois eu quero mostrar para você a atitude dessas pessoas na visão do nosso rabino Shaul. Tá? Veja bem, 1 aos Coríntios capítulo 10, verso 4 diz assim: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Mashiach. Essa rocha na qual Moshe bateu era o Mashiach. E quando ele bate ela 2 vezes, é como se ele estivesse matando o Mashiach, porque sai sangue primeiro e depois água. Sangue e água depois se misturam, como aconteceu lá na estaca de execução, quando aquele soldado furou o lado de Yeshua. Mas, presta atenção agora nisso aqui. Shaul comentando: mas Elohim não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Esse povo, esses murmuradores aqui, todos eles vão morrer no deserto. Todo mundo que se levanta contra um líder, que fala mal de líder, que acha que líder não tem direito a nada, que não precisa receber salário, que líder está ali é para isso mesmo, todos esses que têm esse tipo de sentimento e de postura, influenciando outras pessoas, obviamente, têm esse mesmo destino aqui, vão cair prostrados no deserto. A sua vida vai acabar, mas o líder, quando ele está certo, óbvio, a vida dele vai continuar. Deixa eu mostrar mais aqui para você poder entender isso. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em alguns levantes, irmãos, eles queriam a posição de Aron e de Moshe. Aqui, eles querem ferir Moshe e Aron. Ou seja, se eu derrubar eles, a gente volta e muda a história toda. Nós vamos para o Egito. O Egito é que era bom. Eles cobiçando mais uma vez o lugar de Moshe, lógico que de uma forma velada, irmãos. Porque quem quer ferir o líder, não fere um líder só por ferir. Fere porque quer alguma coisa dele, ou da posição dele, ou então, essa pessoa, sabe o que ela quer? Ela quer se igualar ao líder. Mas a gente sabe, irmãos, que liderança, ela é um presente do Eterno, é um chamado. E nem todos têm a força para poderem levar adiante um rebanho e um povo. E essas pessoas que se levantam contra, vão cair no deserto também. Continuando. Aí Shaul fala assim: não vos façais, pois, idólatras como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. É o bezerro de ouro. Porque esse folgar aqui, lá no hebraico, significa que eles começaram a fazer uma farra, que foi uma orgia, diante do ídolo.
Então aqui está dizendo, o Rabino Shaul está dizendo para a congregação dos judeus messiânicos em Corinto, para eles não se tornarem idólatras. Porque é possível alguém se tornar idólatra achando que é crente em Yeshua. Isso é possível. Então aqui eles preferiram o ídolo que vai resolver o problema deles ao comando de Moshe. Não, Moshe está demorando, nós queremos um ídolo, nós queremos uma outra coisa, nós não queremos agora ficar esperando Moshe. Tem gente que recebe uma promessa de uma bênção e às vezes tenta dar uma ajudazinha para o Senhor. E nós conhecemos pessoas que jogaram na loteria, jogo do bicho, vão tentar ajudar o Senhor. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, quem sabe o Senhor abençoa. E a pessoa jogava e falava assim, nossa, ora por mim, Rabino, quem sabe eu ganho na loteria e ainda dou uma oferta para o Senhor. Eu falava, legal. Olha a idolatria aqui, ó. Olha a idolatria comendo solta. Continuando, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram um dia 23 mil. Isso é uma outra coisa. Sabe o que é prostituição, irmãos? Prostituição não é só física, não, ela é espiritual. É abandonar os preceitos do Senhor. É abandonar a Bíblia e querer fazer as coisas do seu jeito. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu acho que ela é. Isso é prostituição. Isso é prostituição espiritual. Achar que a pessoa pode pegar e fazer qualquer coisa com a Bíblia ao seu bel prazer. Eu uso a Bíblia como se ela fosse um elixir da vida para ele, só que massacrando os outros, só que acabando com a vida dos outros, recorrendo a outras coisas que não as coisas do Senhor. Prostituição espiritual, sabe? Com coisas mágicas. Hoje está cheio disso aí. É óleo, é rosa, é não sei o quê. Pessoa, inclusive, acontece uma coisa que deixa a gente furioso. Tem gente vendendo mezuzá, menorá, mezuzá para colocar na porta, dizendo o seguinte, não, essa mezuzá aqui vai abrir os caminhos para você. Essa menorá aqui vai iluminar a sua vida. Então você dá uma oferta aí de X, você vai receber uma menorá, que é uma menorá ungida. Uma mezuzá ungida. Ora, por favor, isso é prostituição espiritual. Brincando com as coisas do Senhor. Ah, você pega essa água, você leva essa água aqui para a sua casa, que essa água agora é santa. Ué, virou o quê? E o Senhor, na sua palavra, diz, cuidado para a gente não se prostituir, cuidado para não fazer uma coisa dessa aqui. E aí, nosso Rabino Shaul continua, e não tentemos ao ungido, ao Messias, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E é engraçado, irmãos, quanta gente tem feito isso? E eu digo quanta, porque nas minhas redes sociais aqui, todos os dias aparecem pessoas se prostituindo e tentando ao Senhor. É engraçado que as pessoas elas falam assim, não, mas eu posso pegar e falar o que eu quiser, né? Eu posso falar o que eu quiser, não tem problema não. Não tem problema não, eu vou contra tudo aquilo que está escrito, entendeu? E aí, irmãos, a gente tem pessoas que estão negando a palavra do Senhor, se levantando contra o Eterno, contra Yeshua, através da palavra, entendeu? Então aí, eu falo assim, gente, mas por quê? Para quê? E dizem que são crentes, você entende? É a mesma coisa que aconteceu com esse povo, com aquele povo lá no deserto. Hoje nós estamos repetindo a dose. Ah, não, porque aquilo lá foi só uma coisa da lei, agora nós estamos na época da graça. E tem um outro negócio de hipergraça aí também, que agora é assim, pode fazer qualquer coisa que não tem problema, o Senhor já pagou o preço por mim.
ele já morreu pelos meus pecados, mas eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que ser santo, é o que diz a palavra. Agora, não dá, irmãos. Se Moshe, que era uma pessoa de um alto, um contato assim excepcional com o Eterno, que o Eterno usou a vida dele para realizar um monte de milagres, ele perdeu o direito de entrar em Canaã por uma coisa dessa aqui. Imagine nós, que não somos nem um anho do pezinho de Moshe. E aí? Aí a gente fica perguntando, irmãos, por que as pessoas têm feito isso? Têm tentado ao Senhor. Aí, irmãos, pessoas falam mal da palavra, sabe? Falam mal da Torá. E aí a gente fica aborrecido porque a gente sabe, irmãos, o custo que isso tem. Sabe? Nós sabemos, nós entendemos qual é o custo disso. E aí, irmãos, tudo isso vai ocasionar problemas para a vida dessas pessoas aqui. E aí, a gente vai ver que vão morrer como aqueles morreram no deserto. Igualzinho, igualzinho. Olha só, irmãos, eu quero ler para você aqui, para você ver como que a coisa é terrível, né? Olha só, Tiago 4:11, ele fala assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. E aí ele completa dizendo: há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Assim como essas pessoas se levantaram contra Moshe e falaram mal de Moshe, quanta gente tem tentando ao Senhor e falando mal do irmão, julgando a palavra, julgando a Torá, e não só assim, desqualificando a palavra do Eterno, dizendo: não, isso aqui não é para nós. Não, imagina, a gente não precisa mais fazer essas coisas, não. E aí, Tiago, eu não estou pegando a Torá, estou pegando a Brit Hadashah. Tiago fala que há um só legislador e juiz, e não somos nós. Nós somos só servos. Ele é que julga todas as coisas. Mas tem gente que está se colocando na posição de Yeshua e acha que vai dar tudo certo. Será? Só para mim continuar e terminar esse texto aqui, porque olha só o que ele vai dizer nesse próximo versículo, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, murmuração é a pior coisa que tem. Se alguma coisa não está bem na sua igreja, na sua vida, no seu trabalho, louve ao Senhor. Não murmure, porque a murmuração atrai o destruidor. Está aqui, ó. Shaul está falando, ele está dizendo que aquelas pessoas foram alcançadas pelo destruidor. Misericórdia! Será que nós não entendemos que esse tipo de situação abre, não é uma brecha, ele abre uma avenida na vida da pessoa para o diabo entrar e destroçar e destruir a pessoa? Mas infelizmente, irmãos, isso tem acontecido e tem acontecido de uma forma terrível, porque várias pessoas em todos os lugares, todos os dias abrem sua boca para murmurar e reclama disso, e reclama daquilo, e reclama daquilo outro, e não está bom na congregação, não está bom na sinagoga, não está bom na igreja, porque meu trabalho é porque a minha família, minha mulher, meus filhos. Vai orar, ao invés de murmurar. Misericórdia! Estamos vivendo num tempo, irmãos, em que a palavra está se cumprindo. E o nosso querido Rabino Shaul aqui diz assim: não façam isso. O último versículo que eu vou ler aqui de 1 Coríntios diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Meu Pai, misericórdia. Rabino Shaul está dizendo que isso aqui veio para nos avisar, porque nós já estamos chegando no fim. Então agora que nós estamos chegando no fim, nós vamos fazer o quê? Vamos jogar tudo fora? Vamos abandonar as coisas que o Senhor já nos entregou? Irmãos, por favor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não caiamos no erro que esse pessoal caiu lá na Paraxá e acabem passando por aquilo que eles passaram e levando, induzindo o líder a fazer uma besteira, como Moshe fez. Eu quero fazer um comentário aqui também, só de passagem, porque eu como líder tenho contato com alguns irmãos e às vezes a gente vê pessoas cansadas, pessoas que ficaram doentes por causa do rebanho, pessoas que tiveram ataque cardíaco, pessoas que entraram em depressão. Nós tivemos há algum tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, pastores se suicidando. Por quê? Problema com o rebanho, problema com a igreja, problema com os irmãos. Veja só a que ponto chega essa situação. Então essa paraxá, ela é para nós, ela acende um sinal de alerta, vermelho, igual a minha camisa aqui, ó, vermelho, o sinal vermelho está aceso. Por quê? Precisamos tomar cuidado para que nós não levemos os nossos líderes, nossos irmãos que estão imbuídos, foram chamados e dada a ele uma determinada autoridade. Temos que tomar cuidado para não cometer um pecado, não falar mal, maltratar e etc. e levá-los a perder aquilo que o Senhor já tem dado a eles. Misericórdia. Moshe, na minha opinião, naquele tempo de luto, estressado do jeito que ele estava, acabou passando por tudo isso pela falta de cuidado que o povo de Israel teve com ele. A falta de carinho, de olhar para ele como um ser humano e dizer assim, peraí, ele precisa agora, não de uma palavra dura, ele precisa de uma palavra amiga. Ele está passando por coisas muito difíceis com a morte da sua irmã. Quantos de nós, ao invés de darmos uma palavra amiga, vamos lá e... não é verdade? E quantos abandonam o seu líder na hora que ele mais precisa? Vão embora, além de reclamar, murmurar, vão embora, falam mal e vida que segue. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que é líder e foi abandonado, você não está sozinho. Yeshua, através do Ruach HaKodesh, está com você e ele vai te honrar. E essas pessoas que fizeram isso e abandonaram os seus líderes, você pode esperar que a sua recompensa virá, te alcançará. E o que você fez para poder colocar um líder quase que em um estado de depressão, deu prejuízo, entre outras coisas, virá sobre tua vida. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Ele vai, mas ele volta. E uma hora dessa você vai se lembrar daquilo que você fez e vai dizer assim, misericórdia, só que aí já é tarde. Então, que essa paraxá nos ensine a termos uma postura diferenciada em relação a isso. Esses decretos, eles são muitas vezes difíceis de digerir, mas são coisas que nós precisamos entender e viver da melhor forma possível para nós não pecarmos, não levarmos outras pessoas ao pecado e para que nós que somos chamados pelo Senhor para liderar um povo, que nós possamos também ter a medida certa do que fazer para que nós não caiamos também num problema maior e a nossa vida ainda seja abreviada por conta de problemas com terceiros. Que o Eterno nos ajude para que nós não percamos
nada, nem nesse mundo e nem no mundo vindouro, por conta de pessoas que agem como os rebeldes agiram na Parashá Hukat. Que o Eterno nos abençoe e nos ajude, a todos nós, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo por todo esse mundo. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Toda Rabá.